Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 10. 2 Coríntios, capítulo de número 10. Enquanto vocês procuram, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, pela vida do pastor Jean, meu amigão, meu irmão, meu parceiro. Eu acho que isso fica melhor. Obrigado. Isso. E que Deus tenha levantado ele poderosamente sobre essa cidade, aqui sobre no cuidado das nossas igrejas aqui. Deus continue abençoando grandemente a Miss, o Pedro, pastor Rubens, nosso professor, nosso mestre, né? Ele é o Gamaliel, ele nos ensina, a gente tenta fazer alguma coisa ainda para o reino. Deus abençoe a irmã Rosa, que está sempre ladeando o marido. Deus abençoe essa igreja tão querida, tão amada, né? A gente vai vendo alguns rostinhos novos, né? Alguns já estamos conhecendo, mas é sempre bom estar aqui com vocês, né? Eu cresci nessa igreja, por isso o carinho imenso pelas igrejas aqui de Boituva. O Senhor nos aprove sempre estar pastoreando num outro lugar, mas nós crescemos aqui em Boituva, trabalhando bastante aqui na igreja do Parque Novo Mundo, aqui nesta igreja. Então é sempre bom poder retornar à nossa casa. A minha esposa não está presente, como o Jean já disse. Nós viemos maratonando muitos cultos nesse início de ano, não só na nossa igreja que nós pastoreamos, lá em Araçoiaba. A igreja é grande, mas chique é a igreja de vocês, está bem cuidadinha. Nós estamos terminando lá ainda lá. O barracão é grande, né? Mas não é chique não, chique é vocês aqui, ó, tudo almofadadinho, né? O pastor tem cuidado bem de vocês, glória a Deus, né? Deus tem sido bom. E a Cássia é pregadora, né, pastor Rubens? Então, ela andou pregando em alguns lugares, atendendo a nossa igreja lá em alguns cultos. Então, hoje, o meu mais velho não está muito bem, está com a garganta um pouco inflamada. Eu falei, eu acho melhor eu não ir, eu ficar para descansar, cuido dele, né? Deixo algumas coisas meio prontas, que não só nós temos as maratonas de cultos, mas nós recepcionamos os pregadores que estão indo lá. Então, quem cozinha é ela, né? Quem fica doida por causa da casa é ela, né, irmã? Então, ela vai cuidando de tudo, se arrumando para poder recebermos os pregadores que estão lá na nossa igreja nesses dias. Deu tempo de vocês encontrarem aí? Quem encontrou, diga glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, verso de número 4, verso de número 5, está escrito assim. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruirmos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vamos ler novamente o verso 4. Porque as armas da nossa luta, ou na sua tradução, porque as nossas armas são poderosas em guerra. Amém? Glória a Deus. Este é o tema que eu quero trabalhar com vocês, essa mensagem. Pode tomar o seu assento, se você puder aplaudir ao Senhor, faça isso por gentileza. Glória a Deus. Aplauda o Senhor por esse texto. Queridos, há algum tempo o Senhor me deu uma mensagem, né, sobre esse tema, as nossas armas são poderosas em Deus, e eu quero aqui trazer, na verdade, um treinamento a esta igreja, de uma forma resumida. Depois, enquanto eu pregar aqui, tanto o pastor Jean, quanto o pastor Rubens e o Pedro, como bons pregadores, eles vão anotando e depois eles pregam melhor do que eu, tópico por tópico, arma por arma, né? E fazem aqui um seminário com vocês mais detalhados aqui. Mas vamos lá. Essa luta que nós, crentes pentecostais, costumamos dizer, né? E sempre exclamamos isso, né? Estamos na luta, estamos na prova, estamos guerreando. E até quando nós perguntamos para alguém, né, e aí, como é que você está? Irmão, estou na luta. Irmão, ore por mim, porque a prova está grande. E orando muito, né, sobre este assunto, sobre como aconselhar a igreja, sobre como ajudar esse povo a vencer, o Senhor Deus trouxe ao meu coração essa ministração. Eu já estive ministrando na nossa igreja de uma outra forma, e hoje, né, pela manhã, quando eu orava ao Senhor Deus, né, preparando algo para ministrar aqui, o Senhor Deus me trouxe novamente à memória esse texto,
e eu fui meditar novamente naquilo que o Senhor Deus havia trazido à minha memória, eu quero compartilhar com vocês. Que luta é essa que a igreja passa, né? Que batalhas são essas que nós que estamos assentados aqui, ouvindo, cultuando, que viemos para essa campanha, crendo naquilo que é invisível, buscando uma resposta de Deus, porque é isso que nos traz para a casa do Senhor, sempre uma resposta, sempre um milagre, sempre algo maior. E que luta é essa? O Paulo vai falar aos Efésios, no capítulo de número 6, a partir do verso 11, mais detalhadamente o verso 12, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, que atuam neste mundo de uma forma invisível, espiritual. Mas ele vai dizer que nós devemos estar preparados para o dia mau. Há uma forma de nos prepararmos dentro dessa situação, das circunstâncias contrárias, das adversidades que vêm contra nós, para que quando ela vier, não nos encontre desapercebidos, mas nos encontre preparados para afugentar toda a malignidade que vier contra a nossa casa, contra a nossa vida. E dentro desse princípio de guerra, dentro desse princípio de luta, o Senhor Deus ministrou ao meu coração algumas armas, né, volto a dizer, algumas armas que, se a igreja de Deus usá-la nas suas lutas, ela sempre sairá vitoriosa em nome de Jesus, amém? Por que algumas armas? Porque eu vou falar algumas aqui. Depois o pastor João vai falar, não, tem muito, né? Muito, a minha mente aqui já está lembrando de muito. Então nós vamos tirar da Bíblia muitas armas, mas eu quero me ater aqui com algumas que eu achei importante para a igreja, eu achei importante para o reino de Deus, para que nós estejamos firmes, constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque a tua obra não será em vão. Aleluia! O que nós precisamos entender, queridos, é que nós não precisamos só de habilidades. A habilidade, ela não forma o crente. A habilidade não forma o crente. A habilidade não forma o servo do Senhor. O que forma o servo do Senhor é a sua habilitação em Deus. Por quê? Porque tem muita gente que é habilitada em muita coisa. Tem muita gente que é bom naquilo que faz. É bom em falar, é bom em cantar, é bom em dialogar. Não, um exemplo que eu quero trazer, muito mais simples quanto a isso, é um motorista. Tem muito motorista que ele é muito habilidoso. Ele consegue trazer, né, uma mentalidade rápida quando está conduzindo um veículo. Tem pessoas que conseguem pilotar aí um caminhão, uma carreta, uma Scania, mas ter habilidade na condução de um veículo não quer dizer que ele é habilitado. Ele pode ter muita habilidade, dirigir muito bem, mas se ele não for habilitado para aquilo, se ele for parado por alguém que tenha uma autoridade sobre o assunto, ele pode ser multado, ele pode perder o veículo e ele pode ser constrangido com coisas até maiores. Então, não adianta eu ter habilidades para dirigir um veículo, para conduzir um ônibus. Eu preciso ser habilitado para aquilo que eu determinei fazer. Se eu sou, né, simplesmente um motorista de moto, eu preciso ter uma carta simples de categoria A. Se eu for um motorista de um automóvel simples, eu preciso ter uma categoria B, eu não preciso de muita coisa. Mas se eu subir as minhas habilidades para um carro maior, para uma condução de um veículo utilitário que carregue, né, pessoas, eu preciso não só ter a minha habilitação, quanto eu preciso passar por um curso de especialidade para que a minha habilitação ela possa ser exercida naquilo. Se o motorista for de uma carga inflamável, de extremo perigo, ele não pode ter uma habilitação, um D ou E, ele precisa ter um curso que lhe corresponda e habilite a sua habilitação de estar conduzindo aquele veículo. Então, a nossa habilidade no reino espiritual não condiz com a nossa habilitação, no qual Deus tem nos determinado utilizar para as guerras que nós enfrentamos no dia a dia.
Jacó tinha muita habilidade. E Jacó se mostrou habilidoso com as coisas materiais e terrenas. Mas ele precisou ser habilitado por Deus para que a promessa de Deus alcançasse a sua vida. Olhe para quem está do seu lado, pergunta ele, está no culto, crente? Está no culto, crente? Se ele respondeu que sim, diga para ele assim, então hoje nós vamos nos habilitar para vencer toda a artimanha do inferno e sairmos, como a Bíblia diz, mais do que vencedores. Aleluia! Quem pode levantar a mão e aplaudir a Jesus? Nós sairemos desse culto. Nós sairemos desse culto mais do que vencedores. Aleluia! Então vamos lá, para quem gosta de anotar, para quem gosta de compartilhar, a primeira arma que eu quero compartilhar com vocês nesse culto se chama a palavra de Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga, a primeira arma se chama a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Né? Nós observamos que a palavra de Deus ela é infalível. O escritor aos Hebreus vai dizer que ela é como uma espada afiada de 2 gumes, apta para discernir e penetrar até a alma e o espírito. Olha como a palavra ela é poderosa. Eu poderia falar muitas coisas aqui, mas o tempo não vai me proporcionar, né? E eu quero aqui deixar na liberdade dos pastores continuar essa mensagem. Ou a gente combinar de uma outra oportunidade de vir aqui para falar melhor. Mas nós percebemos como a palavra ela é importante para a vida do crente. E como o crente necessita se esforçar para ler a palavra. Por que se esforçar? Porque nós amamos. Você perguntar, quem ama a palavra? Todo mundo vai levantar a mão e vai dizer, glória a Deus. Vai enganar a mim, vai enganar o pastor, vai enganar os líderes. Mas amar não significa só você ler, mas você precisa praticar e viver a palavra. Eu costumo dizer que Deus, né, nós temos uma forma... Eu ouvia muito isso, hoje quase não se ouve mais, mas o pastor Rubens talvez lembre dessa ênfase. Antigamente as pessoas diziam assim, olha, essa Bíblia é aberta, ela é a palavra de Deus falando, mas ela fechada é um livro qualquer. E eu aprendi com o tempo que isso não é uma verdade, que ela aberta é a boca de Deus falando quando nós queremos que Deus fale. E ela fechada é a boca de Deus fechada quando nós não queremos ouvir Deus falar. Mas ela sempre vai ter a sua validade para aqueles que amam a palavra de Deus. Observe o que o salmista vai dizer, eu não sei se vão colocar no telão, mas o salmista vai dizer no Salmo de número 1, que bem-aventurado é um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não se detém na roda dos escarnecedores, nem se senta com os zombadores. Aí o verso 2 vai dizer da seguinte forma, antes a sua lei, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e é nesta lei que ele medita dia e noite. O seu prazer não está nas coisas carnais, os seus prazeres não estão nas coisas mundanas, o seu prazer não está nas festas carnais dessa vida, mas o seu prazer está em meditar na lei do Senhor dia e noite. O verso 3 vai dizer, e olha, e todo aquele que medita na lei, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros, cujas suas folhas não caem, e ele prospera no tempo certo. Está entendendo? Todo aquele que medita nessa lei, ele tem na sua vida as estações próprias da colheita de Deus e da bênção de Deus, sendo o resultado da sua busca, viver, né, carregar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, é uma arma poderosa para a sua vitória. Aleluia! Vamos continuar dizendo. O outro salmista vai dizer no Salmo de número 119, não dá para ler todos os versículos, mas dá para ler alguns versículos, eu vou até abrir aqui para continuar com vocês. O Salmo de número 119, ele vai dizer que ele é um salmo que traduz no seu todo as proezas da palavra de Deus. Olha o verso de número 1.
Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Lei, palavra de Deus. Olha o verso 2. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Olha o verso 5. Quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos, a sua palavra. Olha o verso de número 10. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos seus mandamentos, da sua palavra. Olha o Salmo de número 119, verso de número 105. 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Nós percebemos que a palavra de Deus, ela não é um livro de história, ela não é um livro para nós tentarmos memorizar a filosofia, não. A palavra de Deus é uma arma poderosa na mão do crente, que quando o crente entende a revelação de Deus, ele prospera sobre essa terra, ele alcança consolo, ele alcança misericórdia. Palavra de Deus sustenta a habilidade dos céus. O próprio Jesus, fraco na sua carne, cansado e fragilizado por 40 dias no deserto, buscando ao Senhor. Quando tentado, ele vai olhar para o diabo e falar assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da sua boca. Quando eu estiver abatido, a palavra me anima. Quando eu estiver afligido, a palavra me levanta. Quando eu estiver necessitado, a palavra de Deus, ela me animará. Palavra de Deus. Queridos, eu sei que às vezes o cansaço não nos permite. Tem muita gente que a Bíblia vira maracujina na sua leitura. Você lê a Bíblia, tem mais defeito que o remédio tarja preta na hora de dormir. Lê 2 palavras, a língua cai do lado, o olho vira para cima e acabou, só no outro dia. Só que se esforcem para entender a palavra de Deus. Leia um versículo todos os dias. Depois aumenta para 1 capítulo. Aumenta para 2. Grifem aquilo que você não entender. Pergunte para o seu pastor, pergunte para o seu líder. Você, olha, compartilha comigo. Eu não entendi esse texto, mas olha, chamou minha atenção. Queira saber o que Deus quer falar com você, porque Ele está falando, como Ele fala nessa noite. Essa arma é poderosa em guerra. Quer vencer? Use a palavra. Quer vitória? Use a palavra. Use a palavra. Oh, de abagaçuiri, ela mandou a rabagás. Uma outra arma poderosa que nós precisamos ter sobre as nossas vidas é o jejum e a oração. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: uma arma poderosa chama-se jejum e oração. Se a Bíblia é a voz de Deus falando conosco, a oração é Deus ouvindo a nossa voz. Se a Bíblia diz que nós devemos ter prazer na palavra do Senhor, Deus tem prazer quando nós oramos a Ele. É por isso que quando vão perguntar: Senhor, de que forma nós devemos orar? Jesus vai dizer: ore assim, é tão simples. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Deus, Ele não está procurando grandes orações. É a gente que quer ser metido, tem hora. Deus inacessível, Criador do cosmos e das galáxias, que está acima de todas. Não, Deus, o que Ele quer é você dizer: Deus, meu Pai que estás nos céus, olhe para mim que sou pecador aqui nessa terra. Deus quer ouvir as nossas fragilidades, dizendo: Senhor, eu não sei como resolver, mas Tu sabes como agir.
nós vamos perceber que todo mundo que busca em oração um resultado na Bíblia, é em oração que ele alcança a vitória. Nunca foi nas suas habilidades, nunca foi na força do seu braço, mas sempre buscando em oração ao Senhor. O Mateus, no capítulo 17, no verso 21, ele vai dizer que existem castas de demônios que não vai sair se não for através do jejum e da oração. Eu preciso falar com Deus. 1 João, no capítulo 4, eu acredito que seja o verso 21, se me faz da memória, vai dizer assim: como é que eu posso dizer que eu amo a Deus, que não vejo, e eu não amo ao próximo que eu estou vendo? O Senhor está dizendo assim: olha, eu preciso amar as pessoas que estão vendo, mas eu preciso entender que há um Deus poderoso, invisível, mas que me ouve o meu clamor e a minha oração. Sabe o que eu acho fantástico? Eu gosto muito dos evangelhos, porque eu vejo nos evangelhos um Deus humano sobre a terra, mas mesmo assim ouvindo as nossas orações. Vem um cego em Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46, vem um cego gritando sobre a luz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A voz ainda distante, fraca, sem muito poder, por causa da multidão que rodeava Jesus, e o cego vem: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de repente ela cria mais força, ele consegue chegar mais perto, mesmo as pessoas dizendo para ele: não adianta falar, para, está atrapalhando. Ele continua: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, até o ponto de Jesus ouvir. E quando Jesus ouve, Jesus para. Está entendendo isso, queridos? Quando Deus ouve as nossas orações, Ele para os céus e a terra e diz: quem clama a mim? Porque todos que clamam a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que os teus olhos ainda não viram. Então Jesus parando, dizendo: alguém me tocou. Não, Senhor, está todo mundo te apertando. Não, alguém me tocou de uma forma diferente. Eu senti que saiu virtude de mim. O Jesus, o homem, dizendo: eu entendo que é oração, eu entendo que é súplica, eu entendo que é clamor. De mim saiu unção. Uma mulher levanta a mão: testemunho da mãe, fui eu, Senhor. Há 12 anos com uma enfermidade, sem força, sem nada, mas quando eu vi o Senhor, eu vi que a tua roupa era diferente, eu vi que as tuas franjas eram diferentes, e eu lembrei de uma história do meu pai que dizia que todos aqueles que se tornavam nazireus de Deus, carregavam a palavra costurada nas suas vestes. Então eu disse: eu tão somente tocar nas suas vestes, a tua palavra sairá com virtude e trará cura à minha vida. Oração, jejum. Quais são os tipos de jejum? Eu só vou citar eles aqui, não dá tempo de falar muita coisa. Os jejuns, eles são praticados primeiramente para nós provarmos para a nossa carne que ela não tem poder sobre nós, que o nosso espírito se fortalece em Deus. Eu não jejuo para emagrecer, porém que eu estou precisando. Você ri porque não é você, né, crente? E fica com esses irmãos tirando sarro da gente. Mas quando eu jejuo, eu demonstro para a minha carne, eu falo assim: olha, você tem os seus desejos, você tem os seus prazeres, mas o meu espírito está forte em Deus, eu posso te vencer. A minha carne ama x-tudo, ama pizza, batata frita, meu Deus do céu. Só que todas as vezes que a minha carne demonstra que os prazeres dessa vida é bom, a minha carne, matéria, está dizendo que a gordura é boa, a minha carne também me induz ao pecado, porque ela quer provar que o pecado também é bom. Daí quando eu jejuo, eu mostro pro meu espírito, mostra para a minha carne, matéria, e para a minha carne, com desejo de pecar, de que eu estou preparado para vencer qualquer batalha que vier contra a minha vida.
não é o diálogo entre Deus e Caim. Caim, o pecado está batendo a tua porta, mas cabe você dominá-lo. Quem domina o pecado, ele não alimenta o pecado com os prazeres, porque o pecado é ruim? Não é. O pecado não é ruim. A consequência do pecado é que é desastrosa. A consequência de uma vida sem Deus, de uma vida distante de Deus, que traz prejuízo. E daí eu mostro para a minha carne que o meu espírito está preparado para viver a bondade de Deus sobre as minhas vidas. Então eu posso criar alguns caminhos para mim jejuar. Eu posso jejuar através de propósito. Na campanha dos 12 dias, pastor Rubens lá em Araçoiaba, todos os dias nós jejuamos algo. Chegou agora no grupo da igreja lá o jejum de amanhã. Amanhã é o jejum de Daniel. Só pode comer frutas e verdura. Irmão, eu tenho cara de quem come frutas e verdura. Amanhã meu jejum é total. Teve o jejum de refrigerante. Teve o jejum de café. Teve o jejum de leite derivado. Teve o jejum de massas. Teve o jejum de arroz. Teve o jejum de feijão. E acredite, no dia que colocaram, hoje é o jejum de feijão, tinha acabado de cozinhar uma panelada de feijoada. Eu falei, meu Deus, agora 2 dias para comer a feijoada que eu fiz agora. É coisa incrível, o jejum do refrigerante, aquele munheca que trabalha com a gente, que nunca paga nada. Quantas vezes subi na padaria e falei, ô pastor, uma coquinha para você aí, a coquinha suana. Eu olhar e falar assim, que nem aquele episódio do Chaves, né? Ah, é você, Satanás. Apareceu, Às vezes nós somos tentados. Teve o jejum de doce, de chocolate. O patrão da Cassiane nunca dá nada. Chegou lá e falou assim, eu fui almoçar ali no restaurante, daí vi um chocolatinho que trouxe para você, colocou bombom na mesa de cada um, todo mundo correu, comeu, e a Cassiane colocou do ladinho, enfiou na gaveta, falou assim, que coisa. Às vezes nós somos tentados, por quê? Porque Deus permite a tentação, para você ser tentado na sua fé. Aonde é que você quer chegar? O que é que você quer para a sua vida? Esses são os jejuns de propósito. Eu tiro um elemento, aquilo que eu mais gosto. Não pode ser o que você não gosta, né? O Bernardo, de vez em quando, quer enganar a gente lá. Não, vou fazer o jejum de brócolis. Não come nem brócolis. Eu tiro doce. Daí ele, não, só um dia então. Daqui a pouco eu vejo só meio-dia, tá, pai? Daqui a pouco ele acha uma bala perdida na gaveta. Eu vou entregar o jejum agora. Então nós percebemos que nós podemos jejuar. O que eu aconselho? Comece devagar, com a leitura bíblica. Senhor, eu vou jejuar 1 dia, 3 dias, 1 semana. Eu vou tirar alguma coisa que eu mais gosto. Eu gosto de um refrigerante. Eu gosto de alguma coisa. Eu gosto de refrigerante. Eu gosto de refrigerante. O Jean sabe disso. A Cassiane ficou enferma. Irmã Rosa, no mês de setembro, ela ficou com a garganta inflamada, foi no médico, tomou uma medicação, uma bezetacil, não melhorou. Como ela trabalha de vendas, voltou para casa. Era meu aniversário no dia. Eu falei para ela, dorme, eu vou levar as crianças para tomar um sorvete, porque eles tinham pedido. E quando eu voltei para casa, ela já estava sentada no sofá, a garganta bastante inchada, a boca torta, a fala não saía. A gente, por não assustar, né, o homem mantém a calma. Você está bem? Ela, muita dificuldade, eu não consigo falar, a respiração está um pouco ofegante. Eu pensei, então vamos voltar no posto de saúde onde você passou. Nós sabemos o medicamento que foi te dado mesmo, se não errar no medicamento. Tá meio estranho você aí. Mas falei para ela, mas tá tudo bem, vim para cá. Tomou uma outra medicação, falou que era uma dor de garganta muito forte, por isso que a bezetacil não teve efeito. No outro dia de manhã ela acordou pior, já com dor, chorando. Eu peguei ela, corri para Sorocaba. E lá em Sorocaba, enquanto ela passava, eu sentado na sala de espera, eu falei assim, Senhor, eu não vou esperar o diagnóstico, não. Eu quero fazer um voto com o Senhor aqui.
Eu fico 100 dias sem tomar refrigerante e alguns dias da semana eu faço um jejum completo. Mas não deixa nada acontecer com essa mulher, não. Ela dá trabalho de vez em quando, mas ela faz falta aqui se ela não estiver aqui. E ela entrou, deu o horário do almoço, fui no balcão, falei assim, viu, minha mulher está aí desde cedo aí. Tinha ligado para alguém já buscar os meninos na escola para mim, que eu estava lá. Eu falei assim, não pode entrar, não tem como. Quando deu umas 3 horas, eu bati, já faz muito tempo. Daí uma médica me chamou para conversar, falou assim, nós não sabemos o que ela tem. Nós vamos precisar fazer alguns exames e ela vai precisar ficar internada. Se você quiser ver ela rapidinho, vê ela lá, tudo, né? Eu desci na onde que ela estava. Ela não falava, jamais nada. A água já não descia mais, nem água descia. Para molhar a boca dela, eles estavam molhando com seringa. Ela escrevia algumas coisas no celular para mim poder entender o que ela falava. Eu falei, fica calma, eu vou para casa pegar os meninos. Daí eu dou banho neles, levo eles para dormir. E amanhã de manhã eu levo eles para a escola e volto aqui. Durante a madrugada levaram ela para fazer uma tomografia. Até sair a vaga para um otorrino. E para encurtar a história, né? Depois que passou o processo, ela ficou 3 dias internada. E mais um dia eu tendo que levar ela, uma semana, levando ela para tomar o medicamento, para ela não precisar ficar internada. No último dia, a médica, quando sentou com ela, falou assim, olha, você não se preocupou. Dela, então, você viu que dor de garganta? Eu falei assim, então, mas nós não acreditávamos ser uma dor de garganta. Nós acreditávamos ser um câncer. Porque nós nunca vimos uma garganta desse jeito. Depois eles deram a explicação deles, eles falaram que a dor de garganta deu com pus reverso. Quando o pus está por dentro de uma camada da pele, né? E ele não sai para fora. Então o medicamento não fazia efeito, e o antibiótico não fazia efeito. Por isso que o otorrino teve que cortar algumas partes do céu da boca, da garganta, para aquela secreção sair para fora. Mas a médica falou assim, nós acreditávamos ter câncer porque nós não internamos ninguém por dor de garganta. Mas quando nós vimos você deformada, sem fala, daquela situação, nós achamos melhor não deixar você ir embora. Nós cuidamos aqui. A médica foi muito agradável, os enfermeiros foram muito legais, todo mundo cuidou muito bem dela. Mas quando ela entrou no carro e contou isso, eu peguei na mão dela, fechei os olhos e disse, obrigado, Senhor. Eu continuo a minha jornada até o dia 2 de janeiro, jejuando ao Senhor. Mas a vitória já chegou antes, em nome de Jesus. Glória, pode aplaudir, pode aplaudir. Teve festa de aniversário dos amigos, eu tomando uma água. Teve Natal, eu tomando uma água. Final de ano, culto lá na igreja, com churrasco, com janta, eu tomando água. Mas aqui dentro, assim, Senhor, é um Deus que ouve a nossa oração e recebe o nosso jejum. Existe o jejum por partes. Você pode tirar algumas coisas, como é o exemplo do jejum de Daniel, que é só frutas e verduras, sucos naturais. Existe o jejum intermitente, que é aquele que você faz total. Os médicos não aconselham fazer mais do que 3 dias, por causa da falta de água que o organismo necessita. Então você pode fazer um jejum de 3 dias que o teu corpo vai aguentar. Pastor, mas eu passo mal, eu desmaio. Dificilmente você vai desmaiar, você vai ter fome. Dor de cabeça é normal, por causa da desinflamação do corpo, principalmente para quem toma muito café, muito leite. Então é normal ter dor de cabeça, porque o corpo vai tentar tirar essas toxinas do seu corpo. Mas você tem que entender que essa guerra, ela não é carnal, ela é espiritual. Então eu não faço jejum sem orar. Eu oro quando eu começo, eu oro durante o jejum, e eu oro quando eu encerro o propósito que eu determinei no meu coração. Quando começar o jejum, começa com 3 horas. Começa tirando algumas coisas. Depois você faz 7 horas, 12 horas, 24 horas. Mas sempre buscando ao Senhor e com um propósito para isso. Quer um bom propósito para você jejuar? Primeiro, pela salvação da sua casa. Jejum excelente, propósito digno. Pela igreja do Senhor nessa terra. Porque nós somos essa igreja, queridos, aqui. Nós não somos igreja sentadinha em casa, não. Nós somos igreja quando adentramos aqui. Porque o que faz uma igreja do Senhor? Quando nós estamos reunidos.
quando nós somos participantes do culto. Jejue por alguém. Olha só Jó, quando Jó orou pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Jejue por alguém enfermo, jejue pelos pastores, para que o Senhor lhe dê sabedoria, condição, paciência com você. Jejue para que Deus faça uma grande obra sobre esse bairro, sobre essa cidade. Entenda, a oração e o jejum é uma arma poderosa para você guerrear ao Senhor. Quem entendeu isso, aplauda ao Senhor Jesus bem forte. Uma outra arma poderosa é o louvor. O louvor é uma arma poderosa. E vocês percebem isso porque tanto Pedro como o pastor Jean é dessa área e Deus chamou eles para esse ministério. Eu não dou sorte para cantar, irmã Rosa. Na igreja que eu era pastor, eu tentei cantar um louvor, 5 famílias desviou, o resto saiu do culto e quase acaba com a igreja lá. Não, Deus não me chamou para cantar. Deus me chamou para uma outra coisa. Você ri, né, gente? A Cássia gosta de cantar, mas eu não dei sorte, não. Mas o louvor é uma arma poderosa. Eu gosto de ouvir louvor quando eu vou orar lá em casa. Sozinho, né? Fecho o quarto, ponho lá um louvor. Oro ao Senhor, me derramo, conto para o Senhor as minhas dificuldades, na onde eu não estou conseguindo acertar, na onde eu preciso mudar, mas eu não quero mudar só porque eu entendo que preciso de mudança, mas que o Senhor mude por mim. Eu gosto de louvor no culto. Eu acho que um culto sem louvor não é só um culto, né? Um culto precisa de um louvor. É gostoso, né? Vocês me ouvirem pregar, o louvor aqui parece que deixa o ambiente mais tranquilo. Já pensou você ouvindo essa vozinha que não é nada legal? Eu sei que não é. É que a unção de Deus, né? É a graça dele, nos permite pregar ao Senhor com veemência, com autoridade. Mas o louvor ajuda. O louvor deixa o ambiente mais agradável, deixa a mensagem mais aconchegante. Você percebe que tem louvor que nos anima, tem louvor que nos sustenta, tem louvor como da irmã ali, cantou aqui, pentecostal, né, que nos faz querer levantar e marchar. Tem louvor que realmente vai agregar sobre as nossas vidas. Mas você já passou numa casa que está cantando uma música mundana? Aquelas batidonas, você percebe a pobreza da casa, você percebe a essência de alguém sem Deus. A arrogância, a miséria, o pecado de lascívia. Você percebe que a música determina quem é a pessoa. Cidadão que põe aquelas músicas lá dentro do carro, batidão. E as músicas de hoje, eu até não tinha nada contra a música sertaneja antigamente. Quando um jovem fala assim, é pecado, pessoal, eu não vejo pecado. Mas hoje fala assim, não dá para ouvir, não. É uma filosofia de que pode trocar de relacionamento a qualquer momento, de que parece que é bonito ser traído, né? E de que é bonito trair. Que consequência que essa música tem para as nossas vidas? E quando nós ouvimos isso, da mesma forma que um louvor, ele inspira a minha vida, quando eu ouço uma música que não é de Deus, ela também é absorvida por mim. Ela também traz coisas ruins para a minha vida. Então, quando você for lavar a louça lá, irmã, põe um louvor mesmo, canta mesmo. Quando estiver no carro, põe um louvor lá, vai falando com Deus, vai cantando junto. Enquanto você canta, o louvor se transforma num diálogo com Deus. Deus vai ouvir o teu louvor, vai receber a sua adoração e você vai guerreando com essa arma que é poderosa. Deus permite que o nosso louvor engrandeça o nome dele. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, verso de número 15. Hebreus 13, 15. Está escrito assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática
bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então louve. Está chorando? Louve. Como é que é o louvor? Aí viu, começou ruim do louvor. Está sofrendo? Louve. Vai, Pedro, canta aí sem microfone. Quem sabe canta junto. Isso, canta junto. Porque Deus vai na onde? Deus vai na frente. Enquanto você louva, Deus. Ele trabalha para quem nele. Vai guerreando. Vai guerreando. Comece a cantar. Vai guerreando. Ah, quem está guerreando? Quem está guerreando? Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado assim, o louvor é uma arma poderosa. Vamos lá para mais uma arma. Não vai dar tempo, hein? Olha que eu achei que ia dar tempo. Olha para o seu irmão, sorri para ele antes de eu falar essa arma. Sorri para ele assim. Isso, como uma surpresa, sabe? Sabe quando você vai dar um presente de surpresa? Sorri para ele. Diga para ele assim agora, uma arma poderosa se chama dízimos e ofertas. Aleluia. Glória a Deus. Só quem é dizimista dá glória a Deus. Glória a Deus. Porque entende dessa arma. Eu poderia falar muito tempo sobre esse assunto aqui. Eu não tenho medo de falar sobre isso daqui não, porque eu tenho vivenciado o que é isso. Eu tenho experimentado do Senhor o que é ser fiel a Ele. Ser dizimista é balela que ele fala assim, não, você tem que dar o dízimo porque Deus vai te dar. Não, Deus não tem que te dar nada por causa do dízimo. Ele já te deu. Eu só sou dizimista por causa de um fato, porque Deus abriu uma porta de emprego, me deu capacidade e saúde para trabalhar. Então, por gratidão a Ele, eu sou dizimista. Agora, se eu não penso assim, se eu penso assim, não, eu vou trabalhar porque eu sou bom, eu estudei, Deus não tem nada a ver com isso, então não dá o dízimo não, porque você realmente não precisa de Deus não. Daí você não precisa dar dízimo, porque tudo que você tem, você conseguiu por causa de você. Deus não faz parte daquilo que você tem conquistado. Mas se você tem conquistado por causa de Deus, então você precisa ser grato a Deus por tudo aquilo que você fez. Primeiro, porque Deus nunca te pedirá nada, a não ser que Ele tenha te dado antes. Quando Deus fala assim, ó, trazei todos os dízimos e ofertas da minha casa, quando Ele fala, trazei primeiro, Ele já abriu a porta, você já está empregado, tem condições de dizimar e de ofertar. Então, primeiro é Ele quem faz, para depois você abençoar a obra abençoadora daquele que já te abençoou. Nós percebemos também que o dízimo, a sua primeira referência está em Abraão. A primeira palavra dízimo na Bíblia Sagrada em hebraico está lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 14, verso de número 20. Quando Abraão dá dízimo. Tem gente que vai falar assim, não, o dízimo é coisa do Antigo Testamento, da lei. Não, nós vamos perceber que antes da lei, alguém já estava dando o dízimo. Eu poderia até falar antes, mas a primeira vez que a palavra dízimo aparece é aqui. Eu acredito que o dízimo já existia um pouco antes, em outros princípios, mas a primeira vez que a palavra dízimo aparece é aqui. Nós entendemos que o dízimo foi tão bom, que o neto de Abraão, lá em Gênesis, no capítulo de número 28, vai estar numa situação tão ruim, fugindo de casa, né? Só com algumas coisinhas na mão, estava igual o Chaves, naquele episódio, com a vassourinha aqui, andando lá, né? Todo mundo ladrão, ladrão, e ele vai chorando triste, né? E você chorou? Você chorou, né? Não nem esconde. Você chorou naquela cena. O Pedro chorou. E o Jacó está na mesma situação, tanto que ele pega uma pedra como travesseiro para dormir. Só que quando ele acorda com a revelação de Deus, a oração dele é tão simples. Ele não pediu tanta coisa, não. A oração dele foi assim, Senhor, se o Senhor for comigo nessa jornada, se você quiser acompanhar, é o
capítulo 28, verso 21 de Gênesis. Senhor, se o Senhor for comigo nessa caminhada, nessa jornada, e se o Senhor me dar o que comer e o que vestir, e trazer eu de volta para a casa do meu pai, são e salvo, tudo que eu conquistar, eu darei o dízimo. Ele está fazendo uma aliança, e ele não vai dar o dízimo porque ele ainda não tem nada. Mas está dizendo assim, tudo que eu conquistar, eu darei o dízimo. Quando eu não tenho nada, eu faço aliança. Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, me promove para um trabalho. O dízimo, ele não tem valor. Talvez alguém pense errado quanto a isso, eu não vou dar, porque é pouquinho. Quando eu tiver muito, eu dou. Não. Deus vai nos ensinar que nós devemos ser fiel no pouco, para Deus nos colocar no muito. Porque dízimo não tem valor. Malaquias capítulo 3, verso de número 10 até o 11, vai dizer assim, que é por vossa causa que eu repreendo o devorador. Não é por causa do valor, quem der de 200 a 1.000, eu repreendo o devorador. Quem der de 1.000 a 2.000, eu dou casa própria. Não. Deus está dizendo para o profeta, fala para o povo, que aquele que for fiel em trazer o dízimo e oferta por vossa causa, por quem trazer, por quem confia, eu vou repreender o devorador. Vou abrir janelas dos céus e derramar bênçãos tal sobre ele, que vai ter a maior abastança da sua vida. E não faltará semente para que ele plante, e todas as nações verão a sua colheita. Olha, tem gente que ainda não quer dar o dízimo. Tem coisa que é fácil. Pastor Fábio, né? Fábio, por gentileza, você pode me ajudar aqui? Vem aqui, querido. Pastor Fábio mesmo? Danilo, vem aqui. Aqui, olha, eu lembrei do jogador Fábio Santos. Vem aqui em cima, aqui, por favor. Vou tentar te explicar aqui, muito simples, aqui junto com o pastor Danilo. De uma forma muito simples. Deus, ele é o dono da semente. Deus, ele é o dono da semente. Ele nos dá uma semente. Segura a semente, pastor Danilo. E daí Deus espera que eu seja grato a ele, devolvendo parte da semente. Eu tenho duas garantias: me alimentar com aquilo que Deus me deu e devolver a semente de uma forma de plantio. Então eu devolvo para Deus 10%, que é o valor do dízimo. Não tem valor, 10%. Você soma aí quanto dá o teu salário. Eu devolvo para o Senhor a semente que Ele me deu. E com aquilo que o Senhor me deu, eu me alimento e vivo. Então eu devolvo para o Senhor, e o que o Senhor faz? Multiplica aquela semente e incende de novo. E devolve para mim. Não, você não entendeu? Daí eu recebo 100% da semente que Deus me deu, e eu devolvo só aquilo que é necessário para plantar, porque aquilo que é necessário para me viver, eu continuo na minha mão. E Deus transforma a minha semente 100% de novo e devolve para mim. É por isso que nós vamos ver na Bíblia, na parábola do semeador, o semeador dizendo assim, olha, o semeador saiu a semear, e a semeia cai em ambientes, em terrenos diferentes. Mas no final ele vai dizer assim, é por isso que alguns colhem 30, 60 e a 100 por um. Tem gente que ainda não está colhendo a 100 por um, está colhendo 30, mas ele está semeando e Deus está devolvendo. Tem gente que está colhendo 60 porque está semeando e Deus está devolvendo. Tem gente que está colhendo 100 porque está semeando e Deus está devolvendo. Mas tem gente, levante a sua mão para receber, que vai receber dessa colheita tudo junto, 30, 60, 100 por um. Você pode aplaudir a Jesus? Obrigado, querido. Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Ah, pastor, eu só acredito no dízimo se Jesus falar. Jesus falou. Ele falou lá em Mateus capítulo 23, verso de número 23. Vocês que dão o dízimo da hortelã, do cominho, vocês que dão do endro, isso não é mais importante da lei. Ele não está menosprezando o dízimo, ele está dizendo assim, isso é tão importante quanto as outras coisas que vocês devem fazer. Não adianta nada vocês quererem fazer algumas partes, vocês não cumprirem outras. Olha a importância que Jesus dá ao dízimo. E alguém fala assim, não, Jesus não falou. Jesus falou.
Não, só acredito se tiver outros textos. Vai ter outros, não vai dar tempo de falar, porque eu já ultrapassei 7 minutos lá. Mas nós vamos olhar lá em Hebreus também, já depois da lei. Em Hebreus 7, no capítulo 7, versos 4 ao 10, o próprio escritor dos Hebreus, lembrando da história de Abraão, e falando assim, olha, o Abraão deu o dízimo, e agora o sacerdócio é você. Você também precisa entregar. O homem mais sábio do mundo, que é Salomão, vai dizer em Provérbios, no capítulo 3, verso 9 e 10, que nós devemos dar o dízimo, a primícia de toda a nossa renda. Se o homem mais sábio do mundo, mais rico, poderoso do mundo, te aconselha a dar, é porque ele dava. Só você não está dando, querido. Só você está retendo. Só você não está crendo no Deus provedor da sua vida. E uma arma poderosa para se lutar todas as guerras financeiras é através do dízimo e da oferta. Não fala nada para quem está do seu lado, não. Só diga, nós estamos orando por vocês. Ah, quem acredita nessa palavra, pode aplaudir a Jesus para mim tomar uma água aqui? Estamos orando. Oxe. Só mais uma. Você me dá 10 minutinhos, pastor? Vocês me dão 10 minutinhos, igreja? Só mais uma eu já encerro. Eu quero falar sobre uma arma que chama servir na igreja. Ela é uma arma poderosa. O serviço na igreja. Servir. Ser visto, servindo. Nós menosprezamos as pequenas coisas que são necessárias para o culto. Eu quero aplaudir a Jesus junto com vocês, e eu vou falar por quê. Porque isso é tão importante que me faz cansar menos e melhora a mensagem. Eu quero aplaudir junto com vocês a nossa Midianita que está cuidando do som. Vamos aplaudir ela. Se não fosse ela, quem ia estar ali? Ah, não, quem ia estar ali era a menina que está cuidando do telão. Vamos aplaudir a vida dela também? Ah, mas então... Mas ela só está cuidando do telão porque alguém está cuidando do som. Não, o Pedro estava ali. Não, vamos aplaudir o Pedro, porque se o Pedro estivesse lá, o Pedro não estava aqui. Não, teria outro sim, mas ele está lá na porta. Vamos aplaudir ele lá, porque ele está recepcionando todo mundo lá. Você está sentado aqui porque alguém limpou aqui para você vir cultuar. Vamos aplaudir a Jesus para quem limpou aqui. Viu como é importante? Viu quantas coisas? Nós olhamos muito para quem está cantando, para quem está pregando, mas, meu irmão, eu só cheguei aqui porque alguém permitiu que eu chegasse aqui. Eu só consegui ministrar essa palavra revelada ao teu coração porque alguém preparou o culto. Você só está sentado aí porque alguém preparou um lugarzinho para você. Não dá tempo de não passar todos os textos, mas eu vou só citar aqui para você. Em Atos capítulo 6, o verso 1 ao 7, fala sobre a instituição dos diáconos, né? A nomeação dos diáconos. E os diáconos são nomeados, né, pastor Rubens, por causa de uma necessidade que é apontada pelos gregos. Os gregos, olha lá, colocar lá. Naqueles dias, não, os discípulos ouviram uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas. E daí os discípulos, né, os apóstolos, falaram assim, poxa vida, a gente precisa cuidar melhor das viúvas. Né? A igreja daquela época não é como a nossa. Por isso que são chamados de comunidades, eram bairros inteiros de cristão. Quando você se convertia, você era expulso da sua família. Então você ia habitar num bairro de cristãos. E daí não, nós olhamos dessa forma de igreja hoje, né? Mas as primeiras igrejas eram vilarejos. É por isso que eles vendiam tudo e traziam os apóstolos. Né? Tem gente que inverte esse texto. Eles vendiam tudo porque a sua casa não valia nada. Os governos confiscavam todos os bens. Deixavam eles na miséria. Então eles conseguiam vender alguma coisa de uma forma muito barata. Dava para os apóstolos, eu vou dar o que eu tenho para poder eu ter o que comer, porque eu não vou ter muito o que comer daqui para frente. É por isso que eles vendiam tudo e depositavam no pé dos apóstolos. Porque se eles vendessem casa para eles, não ia dar para dias a sua comida. Então eles iam habitar na comunidade cristã, lá na cidade de Roma, porque as outras cidades odiavam eles. Da mesma forma,
em Efésios, em Colossenses. E daí os gregos vão assim, olha, as nossas viúvas não estão sendo assistidas dos apóstolos, poxa, a gente precisa melhorar isso. Vamos chamar algumas pessoas para melhorar o nosso culto, porque nós não podemos deixar de pregar. Porque a gente fica servindo a mesa, servindo água, servindo pão. E daí quem vai pregar? E a palavra não pode deixar de ser pregada. Quem vai orar? Nós não podemos deixar de orar. Não vamos chamar 7 pessoas. Vamos chamar, né, o Felipe, vamos chamar aí o Estevão, o Timão, o Pablo, vamos chamar um pessoal aí. Chamaram 7 deles, reorganizaram o culto. E o último versículo, querido, verso de número 7, por gentileza. E daí ele vai dizer assim, olha, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Quando o culto era organizado, a palavra de Deus era pregada, e ainda tinha muitos salvos. Muita gente ia se convertendo, até os sacerdotes do hebraísmo ia se convertendo. Por quê? Porque tinha alguém servindo. Paulo vai dizer assim, que cada um contribua conforme o Senhor propôs no seu coração, não com tristeza. E a palavra necessidade é não por ordem, por repreensão, porque o Senhor Deus ama aquele que faz com alegria. Só que, querido, não seja mesquinho de esperar o pastor te chamar, não. Se coloque na posição de pastor, no que eu posso servir? Pastor, quem é que limpa a igreja? Posso pegar um dia para isso? Senhor, quem é que fica na porta? É só o irmão? Será que eu posso ficar um culto lá, pegando o nome? Pastor, será que eu posso aprender alguma função aqui na igreja? Para melhorar o ambiente do culto, para que a obra possa crescer, como em Atos, no capítulo 7. Olha que interessante, o 1 Coríntios, capítulo de número 12, 1 Coríntios 12, eu encerro aqui, fique de pé, por gentileza, senão eu já passei os 10 minutos que eu pedi. 1 Coríntios 12, verso de número 5. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Vai, continua. 15. Se o pé disser, por que não sou mão? Um exemplo que se eu disser, por que não é eu que estou tocando? Ou alguém disser, por que não é eu que estou pregando? Não será por isso que eu não faço parte do corpo? Se o pé disser, por que eu não sou mão? Não sou do corpo, não será por isso do corpo? Continua, querida. E se a orelha disser, porque eu não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles, como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois há muitos membros, mas o corpo são vocês. Deus chamou vocês para servir o reino. E o reino cresce quando alguém decide servir. E servir é uma arma poderosa em Deus. Posso orar? Dá tempo de orar? Feche seus olhos, queridos. Não vai dar tempo mais não.